Boa noite, você que me acompanha aqui no canal, você que está vendo pela primeira vez, não esquece de se inscrever aqui agora. Hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, que é essa rescisão do Felipe Coutinho com o Vasco. E nesse momento que eu estou gravando, exatamente nesse momento, às 8h48 da noite, o Vasco acabou de publicar um acordo, uma rescisão amigável com o Felipe Coutinho. O jogador agora passa a estar livre no mercado para assinar com o clube do Brasil, fora do Brasil ou encerrar a carreira. O que seria mais coerente ele encerrar ou dar uma pausa, já que o atleta alegou problemas de saúde mental. Não faria nenhum sentido Felipe Coutinho alegar saúde mental e continuar jogando bola. Isso para mim se concretizaria numa grande mentira. Como você vai tratar da sua saúde mental continuando fazendo aquilo que te estressa, que está te estressando no momento, que é o futebol? As preparações, o ambiente, as cobranças dos torcedores. Não tem muito sentido, mas o foco não é esse, o foco é a gente fazer vou tentar ser breve na análise de Felipe Coutinho. Pois bem, o jogador, ele sai do Vasco da Gama por cerca de 10 milhões de reais, ali em 2010, e uma venda muito pífia, mesmo com o reajuste da inflação, uma venda pífia do Eurico Miranda na época, mas o foco também não é esse. Vamos partir que ele já vai para Inter de Milão, certo? O jogador vai para Inter de Milão, ele não consegue se firmar. O jogador tem uma passagem bastante discreta na Inter de Milão. Beleza que era muito jovem, mas em números crus. O jogador entrou em campo 47 vezes, muitas vezes vindo do banco, quase sempre, na verdade, vindo do banco. 5 gols e 4 assistências. Foi aí que o Liverpool entrou em ação. Estou pegando os dados para vocês. Eu sei que números crus, eles não podem te nortear 100% a formar a tua opinião, mas eles ajudam bastante, tá bom? E o Coutinho ele foi a contratação mais cara na época do Liverpool, se eu não me engano, e no Liverpool a gente não pode falar vírgula do Coutinho, vírgula. O atleta viveu o seu auge no clube inglês, o seu auge. O atleta no Liverpool foi um dos melhores que eu já vi na posição. Os melhores disparado que eu já vi na posição. E em quesito talento pós-Neymar, na época ele era... vivia o seu auge. Nem tão pós assim, porque eles praticamente jogaram juntos, né? E após o destaque do Coutinho por anos no Liverpool, chega um momento que ele tem que decidir. Permanece no Liverpool sendo o cara, ele não começou como cara, mas ele se tornou o cara, ele fez por merecer. E aí que a decisão mais difícil, que agora a gente ficou sabendo que o Klopp deu para ele após essa notícia de saída do Vasco, que ele tinha dado o conselho, no caso, né? Falou o seguinte: o Klopp não exatamente com essas palavras, mas o contexto geral é esse. Você fica no Liverpool e continua sendo o rei, o cara, sendo a referência desse clube para os torcedores, ou você sai do Liverpool e você vai ser apenas mais um. Uma decisão difícil, mas um conselho dado por um fora de classe, que era o Johan Klopp. Pois bem, Coutinho tomou a decisão. Saiu do Liverpool. Foi caminho ao Barcelona. Ele foi a contratação mais cara da história do Barcelona até 2018. Tá? Não lembro se depois teve alguma que superou. E ele veio para substituir nada mais, nada menos que Neymar Júnior, que na época tinha ido ao PSG. E aqui a gente vê, na época, foi um alarde absurdo essa contratação.
os valores chegaram a mais de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Foi exatamente isso. Mais de 600 milhões de reais. Ficou apenas atrás do Neymar indo para o PSG, para você ter noção do que esse cara representava. Mundialmente, não só mais na Inglaterra. Uma passagem frustrante no Barcelona. A pressão que ele reclama hoje no Vasco, reclamava porque não está mais lá, ele sofria 1000 vezes pior no Barcelona. Foi quando ele decidiu sair. Decidiu sair do Barcelona, emprestado ao Bayern de Munique. Tanto que ele foi emprestado e o Bayern não exerceu a cláusula, que na época era de 723 milhões de reais, para ser bem preciso. Ou seja, o jogador não deu resultado, assim como no Barcelona foi banco, no Bayern também foi banco. Titulares poucas vezes, foi titular poucas vezes. E aí que começa, mas vamos resumir aqui em números também. No Bayern de Munique foram 38 jogos, 11 gols e 9 assistências. Se você for olhar os números, por isso que eu digo que analisar números, não adianta friamente, tem que analisar friamente e analisar o contexto. Não adianta só olhar os números. Se você for olhar 38 jogos, 11 mais 9 dá 20. 20 participações em gols está ruim? Você vai mandar um cara desse embora? Não. Mas o quê? O jogador não era titular 100%, não era titular. Até porque não fazia por merecer. Muitos desses gols foram contra equipes mais fracas. Tem que olhar todo esse contexto para você fazer a análise do atleta. Sofreu com lesões, não foi nem de longe o atleta do Liverpool, e foi, para mim, até pior do que o do Barcelona em relação a desempenho, não em números crus, tá bom? Perdão. É aí que o Barcelona vende o atleta, ele retorna ao Barcelona e vende o atleta ao clube inglês, tá bom? O Aston Villa compra o Coutinho, e é aí que vocês vão ver aqui comigo a desvalorização, do atleta no mercado. Ele é vendido a equivalente a pouquíssimo mais de 100 milhões de reais. Isso já convertido, foram 20 milhões de euros na época. Um atleta que é vendido a mais ou menos 130 milhões de euros, cair para um patamar de 20 milhões de euros, a gente já consegue ver o porquê que esse atleta vem se desvalorizando a cada ano. Os números são consequências do seu desempenho, números em relação aos valores financeiros. Ele não consegue render no Aston Villa, onde ele deveria ser protagonista. A sua passagem pelo Aston Villa, eu estou toda hora olhando para cá, porque eu estou vendo em números para ser mais preciso para vocês. O Aston Villa ele fez 43 jogos, marcou 6 gols e 3 assistências. É um desempenho pífio. Aí é a comprovação do declínio técnico do Coutinho. São números horríveis para quem ele já foi um dia. O jogador simplesmente não consegue desempenhar, ao ponto do Barcelona não conseguir mais se desfazer do atleta. E do Aston Villa. E o Aston Villa preferiu emprestar o atleta para se livrar, principalmente na parte do quesito da folha salarial, porque já é um prejuízo ter Coutinho no elenco. Um jogador extremamente caro que não dá o mínimo de resultado. Não dá o mínimo de resultado. Esse declínio técnico, um jogador que foi vendido em 2018 por mais de 600 milhões de reais e chega em 2022, ele está jogando no Al Duhail do Catar, é um absurdo. No Al Duhail ele também não consegue desempenhar. E se bobear, foi um dos lugares onde menos ele jogou. Ele jogou 23 vezes, é exatamente isso, só perde quando ele foi para o Espanhol emprestado. Ele jogou 23 vezes, não sendo titular praticamente nunca, e
fez 8 gols e 4 assistências, um campeonato de baixíssimo nível. E após esse fracasso, a gente pode dizer fracasso no Aldo Rail, ele retorna ao Vasco da Gama, num momento muito mais consolidado do Vasco na Série A, se reafirmando. Já tinha ficado em 2023, passando por turbulências, mas dificilmente ia cair em 24, acabou permanecendo em 25 também. Mas é muito mais fácil você retornar ao clube quando é uma SAF, quando tem poder de investimento, do que você voltar ao clube numa Série B, como fez o Alex Teixeira, que por mais que você goste do desempenho ou não, eu particularmente não gosto, mas voltou numa segunda divisão. O Coutinho já voltou num momento totalmente diferente e agora, para surpresa da gente, pediu essa rescisão, né, para sair do Vasco, e aqui também não conseguiu desempenhar. Foram 124 jogos com a camisa do Vasco, isso contando com a primeira passagem, onde era mais jovem, mais vigoroso. Fez 22 gols e 10 assistências, já contando com a primeira passagem. Galera, isso é bizarro, isso só comprova o declínio que esse atleta está tendo na carreira. Quem pegar vai pegar de graça agora, pagar apenas luvas. E me surpreende se algum clube brasileiro pagar essa fortuna no Felipe Coutinho. Eu estou falando isso daqui de coração aberto, sem mágoa nenhuma. Eu já pedia, não vou dizer saída, mas a não permanência do atleta no time titular. É uma pena ter mantido o Coutinho tanto tempo no time titular. A gente poderia ter dado oportunidade a outros atletas. E agora que meio que por obrigação, o teimoso do Diniz também vai dar mais oportunidade de Johan Rojas, que a torcida, nós leigos, já pedimos há muito tempo por estar desempenhando muito mais que o Felipe Coutinho. Mas muito mais mesmo. Com aproximação, com movimentação, com arremate de longa distância, arremate de próximo gol, com triangulação, com muito mais movimentação, tudo mais que o Felipe Coutinho. Agora que a gente vai poder avaliar, que o atleta vai ter mais oportunidades, o que não podia ficar dando oportunidade para um atleta que não rende mais desde 2018. Para mim, o Coutinho ele está na mesma caixinha que o Neymar. Não de qualidade técnica, que o Neymar todo mundo sabe que é acima, mas na caixinha atual. Atual não, de muito tempo, desde 2018. Atleta que a gente sabe que foi demais um dia, foi foda um dia e não rende mais. Não adianta, Neymar e Felipe Coutinho não vão mais render jogando futebol. É uma pena, eu queria muito que tivesse rendido, a gente acreditava que só com a vontade resolveria, mas não adianta. Se você não tiver físico hoje para jogar bola, você não atua em alto nível. Pode ser que ele vá para o MLS, que ali é um futebol de brincadeira. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo, esse conteúdo aqui é exclusivo do YouTube, me segue, curte o vídeo, dê o dislike ou like. O que importa é que você interaja e esteja aqui comigo. Valeu!